Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes e ao mesmo tempo mais mal compreendidos dentro da execução penal. É um tema até que confortável de falar. O que leva de fato à regressão do regime prisional? Esse é um assunto que gera muita confusão, tanto entre os apenados quanto entre os familiares e até mesmo entre os profissionais do direito que não atuam diretamente na execução penal. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te explicar de forma clara, direta e técnica tudo o que você precisa saber sobre as hipóteses de regressão e como elas funcionam na prática e os cuidados que devem ser tomados para evitar injustiças. Primeiro vamos entender o conceito. A regressão de regime ocorre quando o condenado, que já progrediu para um regime mais brando, como o semiaberto ou aberto, acaba retornando para um regime mais rigoroso, como o fechado ou o próprio semiaberto. Se ele já estava no aberto, claro. A regressão é, portanto, uma sanção processual na execução penal e não uma punição arbitrária em si. A previsão legal está no artigo 118 da Lei de Execução Penal, a famosa LEP que eu tanto falo aqui no canal. E também encontra respaldo na jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, conhecido como STJ e STF. Mas afinal, em quais situações a regressão ela pode ocorrer? A legislação ela estabelece três hipóteses principais, vamos focar somente nessas três. A prática de falta grave, ou seja, se o apenado ele comete uma infração considerada grave, ele poderá ter seu regime regredido. Um exemplo clássico de falta grave seria uma fuga, participação em motins, agressão a outro preso ou servidor, posse de drogas ou de aparelhos celulares dentro da unidade prisional, que eu acho que é um tema até bem relevante para fazer um vídeo. Vou colocar no meu cronograma. Enfim, importante, nem toda infração é falta grave. A LEP, nos artigos 50 e 51, ela detalha o que se considera como tal. 2. Condenação por novo crime. Se durante o cumprimento da pena o condenado ele comete um novo crime, e após a sentença condenatória, ou após a sentença condenatória que seja, verifica-se que a nova pena ela não comporta a manutenção do regime anterior, será determinada a regressão. Aqui, além da questão da gravidade do novo delito, também se observa o critério objetivo da compatibilidade entre o regime e o total das penas. Terceiro, descumprimento das condições impostas no regime. No regime semiaberto ou aberto, há condições específicas, sendo elas comparecer periodicamente em juízo, manter endereço atualizado, não se ausentar da comarca sem autorização, isso acontece com muita frequência, cumprir o horário de trabalho e entre outras, que seja. O descumprimento injustificado dessas condições pode motivar a regressão. Agora atenção, a regressão ela não é automática. Antes de ser determinada, é obrigatório que se instaure o chamado incidente de regressão. Esse procedimento ele garante o contraditório e a ampla defesa, com intimação do apenado, produção de provas e somente ao final a decisão fundamentada do juiz de execução. Esse é um direito fundamental reconhecido expressamente pelo STF e pelo Pacto de São José da Costa Rica. A regressão, ela impacta diretamente na vida do apenado. Ele perde benefícios conquistados, que é o que causa mais transtorno para eles. Pode ser interrompido o prazo para nova progressão. Fica mais distante da liberdade, que é o principal. E muitas vezes volta ao convívio com uma massa carcerária mais violenta, o que aumenta o risco de reincidência. Por isso, é um instrumento que deve ser usado com extrema cautela pelo Poder Judiciário. Tá, mas Thiago, qualquer descumprimento gera regressão? Não. Somente as faltas graves ou o descumprimento injustificado das condições. E se o apenado faltar uma vez no trabalho externo, o que acontece, doutor? Aí vai depender da justificativa, da reincidência do comportamento e do juiz de execução. Sempre haverá uma análise casuística. Como especialista em execução penal, eu sempre digo para os meus clientes, para os familiares, até para as pessoas ao meu redor e para os advogados que operam nessa área. Precisa de conhecimento
2. O apenado ele precisa entender quais são suas obrigações e quais são os seus direitos. Se você é alguém que conhece ou está passando por um processo de execução, busque um profissional qualificado, porque um erro nesse momento ele pode custar anos de liberdade. Gostou do conteúdo? Então deixa o like, compartilha e me segue, porque aqui é conteúdo de execução penal de verdade, sem edição. Por mais que às vezes eu erre até mesmo uma palavra, eu não edito isso. Os únicos cortes é para tomar uma água. Enfim, até a próxima e nos vemos amanhã.